Bom dia, 8 horas e 43 minutos. A sua rádio está newsantos.com. 2 anos e 2 meses no ar com você, trazendo muita informação, prestação de serviço, é claro, uma programação musical voltada para você. Os melhores sucessos dos anos 70, 80, 90, você ouve aqui diariamente, de segunda a domingo, né, nas 24 horas, e você participa conosco com tudo novo. Nova plataforma, novo stream, novo áudio, novo vídeo, novo aplicativo ou novos aplicativos. Você baixa o aplicativo abrindo nosso site, que é o radiostarnewssantos.com, já abre uma página onde direciona você ou para o seu aplicativo para Android ou iOS. E aí é rápido, em segundos você tem na palma da mão Rádio Está News Santos, que faz parte do seu dia. Hoje, quarta-feira, 7 de maio, Dia Internacional de Luta contra a Endometriose e também dia do oftalmologista, né? Então, se você aí tem o seu oftalmologista de predileção, um abraço a ele também, né? Lembrando que o Pai do Povo está em vários portos brasileiros que nos acompanham aqui, como, por exemplo, Itajaí, em Santa Catarina, nosso querido Wellington Moura, que está lá com a turma dele, que já, pela manhã, já me mandou um abraço aqui. Também os amigos dos portos aí do Espírito Santo, de Salvador, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, também o Porto do Rio de Janeiro, né? Daqui a pouco a gente vai falar com esse pessoal também. Deixa eu apresentar os nossos convidados, mas antes passar o nosso WhatsApp da Rádio Star News, para que você possa interagir conosco. Virgínia, bom dia. WhatsApp da Rádio Star News, às 8 horas e 44 minutos, para os nossos ouvintes, internautas e também espectadores. Bom dia, 13-99805-8709, repetindo, 13-99805-8709. Muitas informações, não tem nada a ver com Porto, mas é hoje um assunto que tratar em todo mundo, como destaque apenas na abertura. Hoje tem início o conclave lá em Roma, né, para a escolha de um novo Papa. Vale lembrar uma história, eu tenho aqui um convidado que ele é professor de história, então ele deve lembrar isso. Tivemos um conclave lá no início, que durou 3 anos, e aí o Vaticano teve que cortar a alimentação para ver se ele se escolhia ir embora, né? Espero que de hoje não dure pelo menos mais do que 3 dias, que seria bom. Ou estou equivocado, o empresário Vladimir Matos atua num segmento importante, onde fala que traz dividendos para o Brasil, que é a exportação e importação. Bom dia, prazer em revê-lo, né, depois de bom tempo. Vladimir, olhando, Vladimir está mais jovem, não está mais jovem? Olha, parabéns aí, está bem, né? Isso é importante, a gente lidar com as pessoas e com astral e com um semblante bacana. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer enorme mais uma vez no programa. Você falou em endometriose, aproveitando a belíssima feita Audrey Clayton, né? Exatamente. Pela causa das mulheres, especialmente em relação à endometriose, que foi um baita projeto que ela trouxe para a cidade. Exato. Né? Bom dia para... Ela está vice-prefeita, mas hoje no ela está atualmente como prefeita. Né? E ela é do Partido Novo, não é isso? Partido Novo, sem dúvida nenhuma. Mas eu lembrei, quando você falou em endometriose, eu lembrei que ela dedicou bastante tempo da carreira legislativa dela ao cuidado da mulher. Né? Assim que ela conseguiu colocar isso em prática, trouxemos ela no programa, foi uma honra, ela que trabalha muito em relação a isso, e muita gente não dava atenção. E quando nós trouxemos a Audrey aqui, foi um trabalho de fôlego, e parabéns a ela, muito bem lembrado. Olha a importância das mulheres. Hoje ela é a atual prefeita de Santos, na licença por viagem do prefeito Rogério Santos. Ela também acumula a função de secretária de educação do município, que vem com grandes projetos, inclusive ainda na costa, quem passa ali no antigo Colégio Marza, veja ali, sairá uma unidade, uma escola integral fantástica, eu pude conhecer o projeto, então parabéns aí à nossa vice e prefeita Audrey Clayton, não é isso, Vladimir? Educação de saúde, e segurança são sempre pautas difíceis de serem lidadas, né? E ela, especialmente a educação, está se dedicando. Ela já teve uma passagem no passado como secretária adjunta. Isso. Né? E eu tenho certeza que a Secretaria da Educação está muito boa. Assim. É isso aí. A gente espera que frutos possam sair desse trabalho também, né? A gente sempre espera, e o Vladimir colocou bem. A educação requer investimentos, saúde nem fala, né? Você precisa desse investimento e ele é corriqueiro, ele é diário. Eu fui fazer uma visita no equipamento da Prefeitura Ambesp, equipamento muito bom, parece realmente nível de plano particular e a demanda é gigantesca. A gente começar com 2, 3 pessoas que tinham plano de saúde, hoje não tem mais, optaram por ser atendido por essa rede e até medicamentos elas conseguem receber, e não são poucos, pela rede municipal
que é tão importante também. Aí vale lembrar das parcerias, né? Uma parceria que ocorreu na Prefeitura de Santos, na ocasião o prefeito era o Paulo Alexandre Barbosa, e a Fundação Luzida, que entrou com mais de 20 milhões na época para a construção desse equipamento. Veja como as parcerias, as PPPs são importantes. Deixa eu colocar nessa roda, ele também não para, a gente convida em lugar para trazer, porque ele está em viagem a trabalho, ou ele está no Rio, ou ele está em Itajaí, ou ele está em Itapoá, ou está no PECEM, ou está nos Estados Unidos. Bom dia, meu querido Emerson Dias, é engenheiro, gerente Riferbras, prazer em revê-lo, firme e forte. E para batermos aquele papo, né, mandando um abraço aos nossos amigos dos portos aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Bom dia, Edu, bom dia, Virginia, bom dia, Vladimir. Novamente um prazer estar aqui com você. Realmente está complicado, faz tempo que eu não venho aqui. Estava devendo a visita. Mas é sempre muito, muito legal estar participando com vocês. E estou à disposição para a gente bater aquele papo aí e falar das novidades que tem nos portos brasileiros. E você esteve recentemente num evento muito grande, esse ano não pude ir, né? Tínhamos compromissos da rádio, mas a Intermodal 225, que mudou de local também, lá na região norte de São Paulo, você encontrou um amigo nosso aqui que nós conhecemos, eu me conheci através dele, nosso querido Michael Pereira, que hoje está pela Carrier em Portugal, né? Transferiu-se para lá e correndo outro dia, ele me posicionava aí, estava no evento na Turquia, né? É não para o homem também, né? Um engenheiro de Santos para o mundo. Sim, agora ele é engenheiro de serviço responsável por toda a Europa, na Carrier Transit Code. Ele que começou inicialmente somente no Brasil, depois foi responsável pela América do Sul e agora está lá na Europa, seguindo a carreira dele. Ele que fez uma participação especial no começo do ano, ao vivo de Portugal conosco aqui, falando do mercado, Vladimir, como é o mercado dos brasileiros entrarem lá, como é a questão do comércio internacional brasileiro, como ele vê a receptividade hoje, né? E daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso, porque ontem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez uma declaração no evento voltado ao agronegócio, falando sobre o tarifaço do governo norte-americano, mas propriamente do Donald Trump, né? Ele entende como uma grande oportunidade. Vamos fazer assim, eu vou aqui rapidíssimo intervalo na abertura do programa, apenas aqui para que você fique ligado com os nossos apoiadores também, que são tão importantes. Se você quer ser apoiador aqui do nosso projeto, se junte aos mais de 8 patrocinadores que nós temos aqui, e aqueles apoiadores que às vezes não têm a sua logomarca, mas estão no dia a dia conosco, também participando. Se você quiser, mande para o nosso contato comercial, nós vamos fazer com que você conheça todas as nossas plataformas, e elas estão chegando até você, e vocês vão descobrindo com várias emissoras em todo o Brasil. Deixa eu saudar mais uma vez aqui meu querido amigo Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes. Nós mandamos mensagem ontem, a Bandeirantes completou 88 anos de história, ele é um ouvinte nosso, admirador, e eu sou um admirador profundo dele, do trabalho, de vários amigos que tem no Bandeirantes também, né? Mas o painel do Porto tem o patrocínio específico da Enguiz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 25 anos cuidando da sua importação, exportação, logística e despacho aduaneiro. Edu, como eu faço para entrar em contato? Se você for tradicional, 13 499 8686 pelo telefone, ou muito mais fácil, né? Tem um folder aqui, ó. Você vai pegar aqui uma das minhas duas câmeras, você tem todos os endereços eletrônicos e tem o QR Code aqui, ó. Você pode acessar uma pasta de serviços gigantescas e todos, né, os licenciamentos e todas as aprovações que a Enguiz tem para servir a sua empresa, você com muita qualidade também. Também saudando a Inge Plus, consultora incorporadora. A Inge Plus tem dois lançamentos importantes para você adquirir aqui em Santos. Muita gente do interior faz contato conosco aqui, é muito gostoso, e a receptividade do departamento comercial da Inge Plus nos torna isso com informação. Por exemplo, Malta e Mykonos acabaram, todas as unidades foram vendidas. Agora você tem o Bali, na Prost de Souza, e você tem agora o Ilha de Paros, que é o recém-lançado aqui, foi lançado inclusive conosco, nosso querido Roberto Barroso esteve aqui. O Ilha de Paros fica na Epitácio Pessoa 111. Bem ali atrás, viu, Vladimir? Você que conhece bem, o Emerson também, da Pinacoteca. Então, ali você nunca terá um vizinho de frente. Quem adquire uma unidade do primeiro ao último andar só vai ter a vista do mar e lá para baixo, claro, da Pinacoteca, pois é tombado, não será edificado nenhum condomínio ali. Então, olha que dica para você. Ou morar e investir o seu dinheiro, até porque imóvel é uma boa dica de investimento da Rádio Star News aqui, para que você possa investir. Também quero destinar aqui para você uma mensagem da Engie Life, do Grupo Engie Plus, a caçulinha do grupo, que trabalha com o conceito Smart. O que é o conceito Smart, Edu? Unidades menores, apartamentos menores, que param de 38 a 50, 67 metros quadrados. Você pode adquirir as últimas unidades, últimas mesmo, pouquíssimas, do Piazza Torino, na João Fredo 363. E tem agora, tudo isso você vai ver agora. Você está vendo na tela aqui, vai vir aqui, vai acompanhar durante o nosso intervalo,
sistema de televisão. Só para o intervalo você vai curtir aqui. O pré-lançamento, vem aí o Palácio de Nápoles. Onde fica o Palácio de Nápoles? Esquina da Campos Belo com Rodrigues Alves. Sei lá, um novo condomínio ali com VLT, ônibus, tudo para você, muito próximo, a 50, 60 metros da Avenida Conselheiro Neves. Então já sabe, Engie Plus, Engie Life, duas construtoras que estão trabalhando para você, com qualidade, que faz a diferença. Eu vou um rapidíssimo intervalo, depois eu destaco mais os nossos apoiadores, como M. Rocha Contabilidade, Escola Santista de Astrologia, Oficina Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro. Volto já. Participação. Diga, por favor. Davi Colantoni, muito bom dia a todos. Abraços ao meu amigo Edu, Virgínia e convidados. Da onde fala o Davi Colantoni, meu querido Emerson? Rio de Janeiro. Está lá no Porto do Rio. Isso aí. Ah, que bacana, hein? Porto do Rio de Janeiro, que, segundo o governo estadual, vai produzir efeitos e se transformará em breve num porto mais Moderno. Você que tem ido ao Rio de Janeiro, Emerson? Já tem uns 6 meses, mais ou menos, que eu vou lá. Mas precisa muito para esse porto ficar tão Precisa, moderno assim, né? Precisa. Não é só isso, né? Não. Você também tem incentivo. Sim. A área mesmo útil. Além do Davi, tem mais gente que trabalha lá que você conhece no Porto do Rio de Janeiro, não é isso? Com certeza. E não só no Rio, mas em Itaguaí também. Itaguaí também. O André, que tem uma base lá também. O André, que é um torcedor doente do Vasco da Gama. O André está de mudança. O André está saindo de Itaguaí, está indo para Paranaguá. Olha aí, está saindo do Rio de Janeiro e indo para o Paraná. É isso aí. Então, um abraço para ele. Quando eu falei Vasco da Gama, ele vai me xingar aqui. Ele é torcedor do Flamengo. Opa! E está lá fazendo fé que no gasômetro lá no Rio de Janeiro sairá a arena do Flamengo, a arena no Urubu. Vamos esperar, né? Rápido intervalo. Ele disse que está achando que está muito violento no Rio de Janeiro. Não sei por quê. Tem uma historinha uma vez de uma van que foi tomada por empréstimo, né? Sim. Mas foi devolvida. Foi devolvido. Só a gente. No horário. Só peguei como empréstimo, né? Então tá bom, eu volto já. E Dininha Couto, bom dia, A amigos. Dininha que está em Sobrado. Deixa eu aproveitar que pela manhã já veio o abraço também, já que foi Sobrado. Nosso querido empresário, o Rogério Perim, né? Que está na área de transportes também. Foi durante mais de 20 anos CEO da SATA. Conhece a SATA? Grande empresa, né? Para a área de transporte para as montadoras. Eu tive lá algumas visitas e ficava impressionado. 12 mil veículos zero. Um pátio ali do Demarque em Sobrado. Um abraço ao Rogério também, mandando um bom dia para você. Eu volto já, não sai daí. A gente vai tocar no assunto primeiro. Será que o governador Tarcísio Gomes de Freitas tem razão que o Brasil será a bola da vez com o tarifaço de Donald Trump? Ou está vendo com outros... O governador está exagerando um pouco, puxando para a nossa sardinha? A gente vai entender isso e muito mais na volta aqui do painel do Pó. Não sai daí. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística.
A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. E espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com Residencial Ilha de Paros. O mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional. A 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre vai ter equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Ronaldo, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado e como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né? Aqui em Santos, desde 2007, né? Tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fazemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia e tem outros países aí também, que eu estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui no Brasil, para prestar esse serviço. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Já estamos de volta às 9h02. Esse é o Painel do Porto. Mandando um abraço aí. Já falei de você, Wellington, pela manhã. Um abraço para você e para a turma aí que está acompanhando, né, no Porto de Itajaí. E fica aí o nosso compromisso com vocês sempre. Nós vamos realizar aí em breve um programa especial sobre Porto de Itajaí e navegantes, que é como nós temos aqui Santos e Guarujá. E fica também a nossa
disputa aí, né? Para o seu lado principalmente. Qual turno sairá primeiro? O Itajaí Navegantes ou o Santos Guarujá? Eu estou incrédulo com os dois. Ultimamente eu não estou acreditando que nenhum vai sair tão cedo. Vai sair um momento, mas não tão cedo. Mas o assunto agora não é turno, pelo menos no momento, depois a gente pode até falar. Eu quero pegar agora, nesse momento aqui, uma fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que, segundo pesquisa do Paraná Pesquisas, nesse momento aparece como candidato mais bem visto e observado pelos eleitores de São Paulo para uma reeleição. Mas já existem pessoas da política como Gilberto Kassab, dizendo que Tarcísio Gomes de Freitas não partirá para a reeleição e será candidatíssimo ao Planalto, à presidência da República. Isso a gente também vai deixar para frente para comentar também sobre esse aspecto. Mas Vladimir Emerson, governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, declarou ontem, né, ele que participou de um evento promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, sobre um cenário geopolítico, e ele defende que o agronegócio brasileiro, né, principalmente voltado aí para várias e diversas culturas, possa ocupar espaços de vários outros países. Segundo ele, o tarifaço do presidente norte-americano gera uma grande oportunidade para o Brasil. Podemos concordar ou não. O que pensa você, Vladimir? Mas eu ouvi algumas pessoas ligadas ao agronegócio dizendo o seguinte: nós não temos produção suficiente para alimentar o mundo como ele está imaginando. E nós estamos com um problema de reposição de estoque no próprio Brasil. E as exportações significam algo importante para o PIB, sim. Porém, temos que mensurar, nós temos que ter o estoque regulatório do Brasil, então tudo isso tem que ser mensurado. Talvez o governador tenha se empolgado, Vladimir. Olha, sem dúvida nenhuma, essa crise entre os Estados Unidos e o resto do mundo, e especialmente a China e o mercado comum europeu, abrem uma janela de oportunidades para o Brasil, e não só na área de commodities, né, como também em outras áreas, né. Diria para você, se a gente falar especificamente dos grãos, né, milho, soja, feijão, uma série desses produtos, já existe uma procura maior por parte dos importadores chineses, né? Até a Rússia, né? Exatamente, para essas mercadorias, né? A gente sabe que nessa guerra, especialmente entre os Estados Unidos e a China, não existirá vencedores. Exato. Né? E alguns movimentos já vinham sendo feitos no sentido de negociar. Né? Eu imagino que os Estados Unidos não esperavam a reação do governo chinês, que resolveu reagir, né, ao tarifaço imposto pelo governo americano, né? E o governo americano sentiu, né, a pressão, especialmente por parte dos produtores do agro nos Estados Unidos, que foram grandes apoiadores políticos dele à presidência. Então, é natural, existe já uma reunião marcada para acontecer na Suíça, se não me engano, já na próxima semana, né? Os negociadores chineses dos Estados Unidos já estão a caminho, né, da Europa para sentar e tentar mitigar esse problema que o Trump criou, né? A gente o governo americano goste ou não goste, mas foi criado por eles, né? Não era a forma adequada para se conduzir essas disputas comerciais, né? Enfim, então existe sim a procura, por exemplo, pela soja aumentou, já a gente sabe de produtores com quem nós conversamos, né? Que a demanda tende a crescer, mas é como você falou, não dá para alimentar o mundo, né? Exato. O país não está preparado para isso, não existe ainda a quantidade suficiente para suprir a falta da exportação americana. É muito claro que interessante que o percentual do agro exportado para a China a partir dos Estados Unidos não é tão grande assim. Exato. Né? Mas é importante para o agro americano. Ele cria um impacto, né? Sem dúvida nenhuma. Então, 3, 4, 5% da produção mundial exportada é muita coisa, né? Exato. Então, eu acredito que sim, é uma janela de oportunidades. A gente sempre sabe que
Diferentemente da indústria fabril, em que você pode locomovê-la, né? Você hoje produz televisor na China, você pode produzir no Vietnã, você pode produzir no Camboja, na Malásia, onde você quiser. Exato. A Apple mesmo considera mudar a produção da China para a Índia. Exato. Mas isso é fácil. Sim. É fácil, entre aspas, né? É mais fácil isso do que produzir lá nos Estados Unidos. Mas o plantio é uma coisa única, é diferente, né? E eu vejo sim um problema para o Brasil. Vamos lembrar também que existe aqui uma preocupação também, por outro lado, muito em relação a China buscando mercados alternativos para seus produtos, né? E o Brasil seria também um mercado importante para eles, né? Existe uma preocupação aqui da indústria brasileira, sim, ainda que eu imagine que o que a China pretende trazer para o Brasil não é mais produzido aqui faz tempo. O que aconteceu, a desindustrialização, é um fato já no Brasil. Né? Exato. Enfim, então eu acho que essa crise ela traz oportunidades, ela traz desafios, né? E mais uma vez é um aviso, né, para os governantes brasileiros, né, que nós precisamos modernizar a nossa indústria. Exato. Né? Nós precisamos investir mais na nossa indústria, nós precisamos investir mais na educação, na formação. Exato. Né? Porque eu sempre disse que se você hoje transportasse todo o parque fabril da China e colocasse no Brasil, nós não teríamos mão de obra suficiente para atender essa demanda. Não. Né? Então é preciso repensar. Nós temos que deixar de perder as oportunidades, né, que o mundo nos oferece. Né? Nós precisamos pensar no agora, no resultado de curto prazo, né? E para mudar isso, que realmente o mundo, né? Se fala muito de desglobalização, isso não vai acontecer. Hoje o mundo é dependente, exato, né? Criou essa relação de dependência. Né? Enfim, então eu acho que, sem dúvida nenhuma, oferece oportunidade. O Tarcísio está certo, aliás, tem um conteúdo político na fala dele, né? Mas é verdade, isso a gente não tem que se discutir, que sim é uma janela de oportunidade, especialmente para o estado de São Paulo. Nós temos aqui o álcool, nós temos o café, nós temos, né? E o agro é um item importante para nós. Como dizia como se falava há muito tempo, né? O agro é pop, né? E só lembrando, né, fora isso, ainda temos o porto. Né? Não só o que é produzido no nosso estado, mas tudo que é escoado pelo nosso porto. Basta citar que a gente está comentando a China está investindo pesado em portos aqui, por exemplo, no Peru, né? E também na Bahia. Sim. E também ele subindo ali um pouco mais no Nordeste, e ela tem uma visão, literalmente, de ampliar, né, todo esse trabalho. E aí os outros portos brasileiros têm que ficar atento a isso. Mas só para pegar como exportações, as exportações brasileiras para a Rússia e China, elas bateram mais de 20 bilhões só no primeiro trimestre agora. Dados do Comex, STAT, revelam forte desempenho das exportações brasileiras de janeiro a março deste ano, especialmente em sementes e grãos, citados pelo Vladimir, muito bem colocado. A China, por exemplo, continua sendo o principal destino das exportações brasileiras, respondendo por 19,8 bilhões de dólares do total. Os principais produtos exportados para o gigante asiático, eles incluem sementes e grãos, outros artigos, por exemplo, também como algo que os chineses compram demais no Brasil, que são os minérios de ferro, que totalizam aí, pelo menos nesse trimestre, 4,2 milhões de dólares, além de combustíveis, 3,9 bilhões de dólares. E, por fim, agora a China também teve um implemento maior, que é a compra de carne, né, do Brasil. Havia uma restrição, mas ela foi já acalmada, já resolvida, pelo menos em boa parte. Então, representou agora 1,8 bilhões de dólares de importação só para a China, fora a própria Rússia, que tem aumentado a sua importação do Brasil. E Emerson, a própria Europa, porque você Europa. Vê, por exemplo, foi um chacoalhão tão grande que causou no mundo, sim, que todos viraram os olhos para o Brasil. Então, você vê a China com essa possibilidade de crescimento, mas você vê também a Europa, que nunca quis fazer o tão famoso acordo comercial com o Brasil, agora já vendo de outra forma. O Macron, que tem que defender o agronegócio, sim, lá da França, com muito cuidado e com dedos, ele sabe que ele precisa também do Brasil. Claro, ele deu algumas declarações dizendo que ele quer estreitar a ligação econômica com o Brasil, ele entende que é uma boa oportunidade. Até ele chegou a declarar, vocês devem ter visto, que o Trump precisa entender que o mundo não é só os Estados Unidos, existem outros países, existe a força da Europa, mas também da América Latina.
e aquela história daquele acordo internacional do Mercosul com a Europa deve ocorrer de uma forma ou outra, segundo ele, para tentar suplantar o que eles vão ficar sem lá, né? E hoje, por exemplo, hoje nós não temos capacidade para alimentar o mundo, mas nós temos condições de crescer muito ainda, Sim. né? Então, nunca houve essa necessidade de crescer. Emerson, assim. qual Agora, o percentual de exportação do Brasil, se a gente pegar o mercado internacional, o mercado mundial? Chegamos a 2% desse número? Sim, com certeza, principalmente nos commodities, né? Sim, então, mas é pouco ainda, né, Vladimir? Se a gente vai imaginar, a gente está falando comércio mundial. Sim. O Brasil ocupa nesse PIB mundial, vamos colocar assim, classificar, apenas 2%, o que mostra, claro que o próprio governador onde foi cobrado, alguns produtores dizem assim, governador, só está dando a dica, eu quero produzir mais café, senão vamos bater o recorde segundo a Associação Cafeeira do país, esse ano vamos produzir mais, mas o café na prateleira do consumidor brasileiro está mais caro. Significa o quê? Estamos exportando mais, isso vem em dólar para o país, porém a produção interna precisa melhorar. Mas eles iam os gargalos logísticos que nós temos para chegar à região produtora, para escoar essa produção, para chegar aos portos, né? Então nós tivemos aí, inclusive, tem até se ainda der tempo, né, tem um áudio do ministro, né, Silvio Costa Filho, falando de um novo porto que foi inaugurado agora essa semana no Brasil, mas nós temos gargalos. Então, produzir é bom, produzir é necessário, mas também precisa escoar essa produção, não é, Emerson? Sim, igual a gente está falando no STS-10. Tudo bem, e quando ele estiver pronto, e a infraestrutura para você poder receber todo esse movimento aqui em Santos, sem a terceira via, não tem como a gente falar sobre crescimento do porto, né? Ô Vladimir, você tem uma experiência com certeza de mais de 30 anos no segmento. Nós vivemos refém de um sistema de rodovias único, né? Que é o sistema rodovia Anchieta e Imigrantes, porém com limitações. A Anchieta, que na verdade faz todo esse transporte de carga, é uma rodovia que data aí da década de 40, né? Vem sofrendo ali algumas atualizações, mas não dá para ampliar a rodovia. Esse projeto para ampliar, para tentar mensurar. Quando a gente tem lá, já passamos perrengues, vamos colocar assim, quando você tem a alta temporada ali da produção de soja e grãos. A Imigrantes foi destinada principalmente para veículos de passeio e ônibus, não caminhões. Você tem ali até um trecho de subida e depois não passa mais. Só que o próprio governador disse, ele pediu ali uma certa agilização para esse processo. Mas licenciamento, segundo especialistas, leva no mínimo 2 anos. O projeto executivo para ter ali, com parceria, mais 1 ano e meio, 2. Eu estou falando de 4. E para produzir essa obra, para fazer, vai para 8, 9. Então, quer dizer, quando estiver pronta a terceira via, é uma opção da 4ª. Olha só, Edu, você falou em ambiental, tem a questão das desapropriações. Também, né? bem Por lembrado. exemplo, vou citar um exemplo rápido, o Guarujá, Vicente de Carvalho, próximo aos terminais marítimos, existe um projeto para ampliação da perimetral. Isso implicará necessariamente em desapropriações, que é um processo moroso, complicado, que via de regra envolve disputas judiciais, e conhecendo o Brasil, a gente sabe que é um negócio extremamente moroso. Né? Vamos lembrar a questão do túnel, né? Que nós estamos discutindo sobre túnel há quase 100 anos, 80 anos, pelo menos, falando sobre o túnel. Né? Eu acho que nesse pacotão de dificuldades que nós temos pela frente, a duplicação da Imigrantes e, eventualmente, a duplicação da malha ferroviária, especialmente para escoar o agro, né? Seja fundamental, né? É fundamental e seja o mais viável no curto, médio prazo. Os pátios reguladores que estão sendo implementados ajudam a tirar um pouco da pressão dessa chegada de veículos pesados do Porto de Santos, né? Enfim, a gente olha isso e a gente ouve falar nós estamos falando do STS-10, nós estamos falando do Barnabé Brits, nós estamos falando na expansão do Deep World, né? Então, nós estamos falando de passageiros, nós estamos falando de uma série de coisas, né? Que como se fosse como se o Porto de Santos, né? A gente olha isso e fala, poxa, podemos duplicar, triplicar a movimentação.
mas nós esquecemos que o Porto de Santos está encastelado. Exato. Né? Encastelado. É como se ele a gente olha para dentro do porto e esquece que existe uma retaguarda que precisa ser muito bem cuidada e muito bem pensada. Caso contrário, nós não vamos conseguir dar conta. Você falou da exportação para a China. Se você olhar a COFCO, que embarca muito, já embarcava um volume considerável para a China, ela quase que quintuplicou as exportações dela através do Porto de Santos, né? Então, com essa crise americana, com essa crise entre os Estados Unidos e a China, olha o que oferece de oportunidade, olha o que mais de carga precisa passar pelo Porto de Santos. O Arco Norte, que foi visto como uma solução, e o próprio Peru, né? Esse porto no Peru, que eles dizem que vai ser que aí a tal passagem do Atlântico para o Pacífico, né? É uma forma que eles veem, né? De resolver um pouco do problema que eles têm em relação à costa leste da América do Sul. Isso inclui o Porto de Santos, né? Então, se o Brasil precisa ficar, nossos governantes precisam ficar muito atentos para que, primeiro, é fundamental que se reduza o tal custo Brasil, né? Especialmente na exportação, né? Mas, né, quando a gente olha que nós temos um governo com uma fome arrecadatória muito grande, né, para fazer frente às despesas contratadas, né, a gente começa a olhar e fala, gente, é muito difícil você ser importador, é muito difícil você ser exportador no Brasil, e aquilo que precisava ser feito para regular e para melhorar esse ambiente de negócio no Brasil, andam a passos lentos. Hoje se fala em aumentar o número de congressistas, aumentar as despesas do judiciário, e não se fala em redução de impostos, né? Então, assim, nós empresários somos colocados na parede, né? Porque o nosso sócio governo, ele quer receber na frente. E tem um detalhe, né, a mais aí. Quando você fala isso, Vladimir e Emerson também, a gente teve aqui, inclusive, recentemente, tem uma fala do presidente da Autoridade Portuária no programa, Anderson Pomini, também do ministro Silvio Costa Filho, ampliação da poligonal. Bacana, você vai ter uma ampliação da poligonal em Cubatão. Eu até estou tentando entender a ampliação da poligonal de Santos, poligonal São Vicente, na Continental, e o prefeito Roberto Mourão também destinando uma área, ele quer ser incluído, ele não foi, né? Mas como é que faz para chegar e sair dessas poligonais se a gente não tem acesso? E é justamente esses gargalos, e até o próprio governador que foi perguntado, governador, nós precisamos de obras de arte. Nós tivemos aí recentemente um acidente, né, um pequeno incidente no sistema Anchieta Imigrantes, onde um caminhão acabou derrubando uma passarela, e você teve uma paralisação na Anchieta por 15 horas. Pessoas paradas, cargas e muito mais. A gente tem que ter uma solução. O Vladimir comentou a questão do trem, e técnicos do governo do estado de São Paulo dizem que o processo construtivo agora da Recém-Tamoios, no litoral norte, pode ser utilizado, que é menos desmatamento, né, o que facilitaria a certificação ambiental e também o transitar disso. Aí, quando foi perguntado, o governador teria feito a seguinte pergunta: mas como é que eu faço para descer com um trem com carga para cá? Existe tecnologia para isso, e essa tecnologia, inclusive, o próprio governador, ele esteve agora recentemente na Europa, a gente depois do intervalo vai falar, conhecendo o túnel que vai ligar a Dinamarca à Alemanha, ficou surpreso, né? É um túnel de 18 quilômetros, e aí brincaram com o governador, o nosso lá, Santos Guarujá, é maior, governador, então não vai dar para fazer tão fácil. Vladimir, Santos Guarujá, a distância ali, quanto tem ali? Não chega a 1.000 metros, né? 800 metros, né? Então, quer dizer, tem coisa errada que a gente precisa aprender como fazer, né? Mas, por isso, eu vou rapidíssimo intervalo, e autoridades discutem tudo em Santos Guarujá e gestão portuária em Hamburgo, na Alemanha. Deputados e empresários foram uma comitiva e uma missão, né? Buscar a cooperação técnica do Porto de Hamburgo, que é uma referência mundial na integração entre a cidade e a atividade portuária, que é o que a gente discute muito. Santos está de costas para o Porto, eu acho que evoluiu muito, né, Vladimir? A gente pode falar, o Emerson também, os dois trabalham num segmento muito próximo a isso, diretamente ligado, mas dá para melhorar, Só ficamos pensando, por exemplo, o Vladimir lembrou agora há pouco, nós tivemos, cada ano que passa, a gente bate recordes de passageiros no Concais. Concais está aqui, Outeirinhos. Querem pegar ou levá-lo para o Valongo, né? Você não pega com a mão e põe lá, instala e começa a funcionar. Construir, eu trouxe já aqui 3 ou 4 especialistas, eles dizem não é o problema é dele para fora.
Você precisa de espaço para logística, você precisa de espaço para acomodar quem entra e sai. Em média, são 6 mil passageiros. Ô, Vladimir, você que tem experiência nisso também, como é que faz para acomodar tudo isso numa área tão pequena, né, que é o Valongo ali, vamos lembrar aqui, tombamentos e com tantos problemas. Eu já conversei, trouxe o Fifi aqui, ele dizia, Eduardo, vamos tentar solucionar. Não é fácil, mas precisa ser todo mundo sentar à mesa e cada um dar o seu melhor, porque não é fácil. Mudar apenas... Isso pode ser feito pela engenharia, que é hoje muito moderna, mas a parte de logística, a parte de ocupação da região vai ser complicada. Olha, fácil não será. Porém, como diria minha, porém, entretanto, contudo, abre aspas, né? É possível, é factível. Você tem áreas no centro de São Paulo, especialmente naquela região do Valongo, sim, que podem ser exploradas para isso. E eu tenho certeza que os proprietários dos imóveis naquela região teriam todo o interesse do mundo em ver aquilo crescer. Sem dúvida. Né? Porque o imóvel abandonado hoje, para que serve a propriedade? Gera despesa, exatamente isso, né? E por último, existe a ferramenta da desapropriação. Que é né? aquela que o empresário quer. É o remédio mais duro, mas também está aí para... Por quê? Porque o potencial de geração de emprego de um terminal marítimo desse porte, né? Posso citar como exemplo, eu tive com meu amigo Elber Justo, que acabou de voltar de Miami na inauguração do terminal marítimo para 30 mil passageiros. Nossa. Né? É uma questão de, eu acho que não é um desafio que não possa ser alcançado. Sim, pode ser alcançado, sim. Deve ser alcançado, né? Então eu vejo, e a gente, quando pensa no turista, no crescimento, nessas coisas todas, né, a mudança para o Valongo, né, ela é fundamental para o turismo de Santos, para os empresários. Então, antes de ir para o intervalo, já que você colocou isso, deixa eu colocar uma pimenta para vocês dois. Essa é uma possibilidade, concordo em gênero grau que você colocou. Trouxemos aqui até o Fabrício Perdomênico, ele dizia, conhecendo do projeto e outras pessoas envolvidas. O Emerson, mensurando aí as falas do Vladimir, também vai lembrar duas questões. O governador do estado de São Paulo está muito afeito e muito empolgado com uma ampliação do porto de Ilhabela, voltado somente para o turismo de navios, né? Ele entende que o licenciamento está a caminho, não vai ter problemas. E outro empolgado com relação a isso, na verdade são outros, né? No plural, são o prefeito de Praia Grande, você sabe o que eu estou falando, Alberto Mourão, e o ministro Silvio Costa Filho. Ele fez a visita ao ministro em Brasília, o ministro, inclusive, pediu a gentileza do Anderson Pomini, ele também fez a visita em Praia Grande, que é a construção, melhor classificando assim, de um terminal de passageiros, ali mais ou menos na região do que seria ali o Canto do Forte, mas um terminal que seria sugêneres, diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que tem em Santos. E aí ter envolvimento de um grupo empresarial, né, que é o Grupo Peralta. Mas espera aí, é uma região de preservação, como é que faz? Não, seria tudo subterrâneo, seriam túneis, você deve ter, eu pude ver o projeto, e o ministro ficou empolgado. O ministro Costa falou, não, tem interesse em me aprofundar mais. E ouviu, convidou o Alberto Mourão, extremamente preparado, levou lá uma pasta com todo o projeto. Então o ministro declarou o seguinte, o Porto de Santos com o novo Concais deve acontecer, Praia Grande pode ser um braço para ajudar, porque nós vamos receber mais cruzeiros, mais navio de cruzeiros, e precisamos de área para isso. E também o governador pensou em Ilhabela. É muita coisa para fazer, como disse o Vladimir, dá para fazer, dá. Ele citou um exemplo agora aqui desse complexo para navio de cruzeiro em Miami, que é uma referência para o mundo, não tenha dúvida. Você esteve agora lá, né? Eu acho que, por exemplo, Ilhabela cai no mesmo problema de infraestrutura. Né? Acesso. E o projeto de Praia Grande é lindo. Só que no papel. Não, acho que nem no papel, parecia mais um feito no pente, né? Não, mas já foi corrigido, você já viu atualizado? Aquele lá teve um problema, está totalmente atualizado. Fantástico. Aí o turismo, não só o turismo do público que vai embarcar nos navios, mas também para a cidade. Foi perguntado até ao ministro Silvio Costa Filho em relação à profundidade, que seria o calado dos navios, até ele falou, não, calado de navio de passageiro é menor, não tem necessidade, porém a profundidade inicial ali,
é de 14, 15 metros. E avançando no mar com aquele projeto, ela tem uma profundidade ainda maior. Geraria ali algo em torno de 20, 23 metros. O projeto é muito bonito. Ousado até, né? Ousado, porque você tem, se não me engano, sai de dentro do próprio shopping. Né? Exato. Então, vai ser muito legal, principalmente na parte de estacionamento. Seria providenciado um complexo hoteleiro. Eu acho que ia ser muito bom. Deixa eu aproveitar o Vladimir, que já viajou bastante. Você vê viabilidade nisso, Vladimir? Ou é mais é um sonho, né, isolado da região? Não, eu tive. Eu estive com uma questão de 3 semanas com o Júlio Peralta e ele me apresentou o projeto ousado. É ousado, que eu ia falar, então não estou errado. Ousado, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas muito bem pensado, né? Porque ele envolve, como você disse, o sistema de hotelaria, outros investimentos que estão sendo feitos lá no shopping, como a vinda do Hard Rock Café, bons restaurantes, né? Toda uma infraestrutura já dedicada para a prefeitura, para o governo do estado, Receita Federal, sem dúvida nenhuma. Mas, de novo, a gente cai naquela conversa, na preocupação, tá? Como chegar à Praia Grande? Hoje, durante o feriado, já está difícil você chegar à Praia Grande. Também implica investimentos. O Emerson sabe bem disso. Também implica investimentos na infraestrutura de acesso à cidade, eventualmente a Petrotax, tem uma outra entrada que teria que ser. A curva do oeste teria que ser alterada. Já tem o projeto inteiramente aí. Como você passa naquela ponte. Não é, eu estou com a Ponte dos Barreiros na cabeça. Ponte Pêncil. Do Mar Pequeno. Como é que você faz para entrar na... Você não amplia aquilo, né? Então você também cai nesse problema do... Tá bom, eu estou preparado, a cidade de Praia Grande está preparada para receber esses turistas, eles não vão ficar parados na estrada esperando, andando a meio quilômetro por hora para entrar. Eu já passei por isso. Eu tinha reunião em Praia Grande. Quando você vai se aproximando da cidade, o trânsito trava. Na temporada, você não consegue entrar na Praia Grande. Né? E quando entra, depois para sair é uma briga. Exatamente. Então precisava também se pensar Mas nesse ponto, eu tenho uma coisa a dizer a favor do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Né? Ele põe a mão na massa. É ousado. Né? Se é para acontecer e ele tiver que intervir, ele vai intervir. Né? Ele é uma pessoa muito bem relacionada, né, politicamente, né? E aí entra uma coisa que é muito particular do investidor privado, né? Ele é rápido, faz sentido, ele avança, não faz sentido, esquece que acabou, se não se fala mais nisso. Você acabou de falar do túnel, né? Se fosse alguma coisa dedicada 100% à iniciativa privada, isso já estava resolvido. Com certeza. Né? Sim, com certeza. Mas por quê? Ele faz a conta. Sejamos práticos, né? Para fazer esse túnel, eu vou gastar tanto, eu vou precisar ter uma tarifa para cruzar, XYZ. Vamos fazer? Aqui o prefeito precisa conversar com o governador, que precisa conversar com o presidente, que precisa com o ministro, e a coisa não anda. Que tem que avaliar a questão política, ego. Né? Aí você tem os tombamentos que não fazem sentido, você tem a questão ambiental, né? Então é uma série de coisas no Brasil, aí vão se encontrando jeitinhos, né? Então tá bom, eu desmato aqui, eu compenso em outro lugar que nem você nem sabe se estão compensando, se não estão compensando. Então é aquele negócio infelizmente no público. Agilidade e poder público não cabem na mesma frase. Não. Eu entendo o zelo pela coisa pública, mas zelo não se confunde com letargia, né? Só atualizando aqui a Simone de Caçapava, mandando um bom dia aqui. Mandou um abraço especial, ele mandou aqui para o nosso querido Davi Colantoni, para o André. O Wellington também está dizendo que tem uma turma lá de 30 e poucas pessoas acompanhando Itajaí, dizendo que investimentos fortes estão chegando à cidade, estão chegando à região portuária, e ele disse que a questão dos gargalos em Santa Catarina hoje, ele falou assim, eu não quero ser aí o dono da verdade, mas eu acho que é o estado que mais tem obras rodoviárias, tem obra rodoviária para todo lado, e na questão dos portos, existe aqui um projeto já em andamento, que é um contorno viário que já teve início em Florianópolis com mais de 50 quilômetros, e há um contorno viário que será feito ligando os 5 portos do estado, para tentar desafogar isso. A obra já tem início,
só há uma briga entre o governador, essa briga aí vai longe, viu? O governador Jorginho Mello, né, e o presidente Lula. Ele disse que o que o governo federal não fizer, ele faz, então que faça. Porque também é aquilo que o nosso querido Vladimir Matos citou, do prefeito de Praia Grande, que esteve conosco aqui, detalhou um projeto, inclusive, de macro drenagem de toda a região da ilha. Se não fizer, vamos ter problemas em todos os setores de logística para tocar a vida na região da Baixada Santista, e aí esse é um problema também que Santa Catarina tem. Mas eu vou rápido intervalo, mandando um abraço para a Miriam também, para o Carlos Eduardo. Doutor Roberto Monteiro, bom dia para o senhor aí, bom dia, obrigado sempre pelo carinho. Desembargador, como ele disse, gostei do seu termo, Eduardo, ele disse que não é aposentado, ele é jubilado, né? E diz que eu tenho razão, tem sido assertivo de reformas, nós precisamos... Nós falamos aqui de reforma da Previdência, reforma política, tem gente que está falando de reforma trabalhista, ele diz reforma também no judiciário. Ele diz, como desembargador já jubilado, precisamos de uma reforma no judiciário já com tempo tardio. Nós estamos vendo muita coisa errada e precisa ser resolvida, né? E quando o Poder Judiciário resolve definir regras e definir algo que não cabe a ele, porque quem deve definir isso são os nossos deputados, os nossos senadores. Quem faz as leis e quem deve fazer, tem a obrigação de fazê-las, são os nossos representantes eleitos. Nós não somos eleitos. Então, por isso, fica apenas o julgamento e não para tentar equivaler, né? Segundo ele, uma reforma do judiciário é mais do que tardia, pelo menos há 20 anos. Doutor Roberto, obrigado. E aquela brincadeirinha do show, doutor Roberto, é uma brincadeira, viu, Vladimir? É o seguinte, ele mora na ponta da praia, ele diz, não dá para colocar um grande semáforo na entrada do Canal do Porto e à meia-noite o porto fecha e às 7 da manhã abre. Ele fala sempre com aquela risadinha, o kkk, né? Claro que não, né? Mas ele diz que muita gente veio morar em Santos lembrando-se apenas da praia, esquecendo-se do porto. É verdade. E entre todas as reformas necessárias, uma que o nosso querido Roberto não mencionou, né? É a reforma ética e a reforma moral, né? Eu acho que é isso que é a principal, né? Essa tem 200 anos de atraso. Isso é uma questão de cidadania, né? Que falta... Não é só... A gente tem, nós brasileiros, né? Temos por hábito terceirizar nossas responsabilidades, né? Mas vamos lembrar que quem está lá em cima são resultado das nossas escolhas, né? Então, acho que essa reforma ética e moral, essa busca pela conscientização na hora da escolha dos nossos representantes é fundamental. O doutor Roberto até comentou no passado sobre isso. A gente trouxe aqui 2 juristas para falar a respeito disso. Ele comentava, muito bem lembrado, calçado pelo Vladimir. A gente vai a um rápido intervalo, às 9h34, só aqui mandando para o meu querido amigo Carlos Eduardo Xará, lá em Campinas. Ele está perguntando, Edu, quando começa a construção da nova Arena do Santos? Hoje é painel do Porto, cara, não vou falar de... Até porque eu não tenho nenhuma informação da construção da a nova Vila Belmiro, tá? Então, para não falar e falar besteira, eu prefiro não falar, já dei várias informações, e o que a gente tiver de informação, a gente vai pesquisar e trazer aqui para você. Um abraço aí, e diz, salve Baixada Santista, mas preciso aprender aqui com a região de Campinas. Aqui nós temos um PIB muito maior que o da Baixada Santista, não tenho a menor dúvida, até porque é uma região com agronegócio, com indústria, mas a gente chega lá um dia. Diga, Virgínia. André Costa, bom dia. Bom dia, André. Um abraço para você também, né? E a gente então vai a esse rápido intervalo, às 9h35, e a gente volta rapidinho. Vamos discutir. O Vladimir e o Emerson tocaram no assunto também. Nós tivemos aí uma primeira delegação que foi conhecer lá o túnel Dinamarca-Alemanha. Tem agora uma outra comitiva chefiada pelo deputado e que preside a Comissão de Portos e Aeroportos do Brasil, que é o Paulo Alexandre Barbosa, levando vários entes aí, tanto do empresariado como também da política nacional. Mas ficou uma perguntinha no ar. 2 grupos holandeses, Vladimir e Emerson, se interessaram pelo projeto. Eles olharam, 800 e poucos metros, aqui dá para fazer. Os chineses, eles, quando vêem um projeto desse, eles dão risada. Porque para eles, começa hoje, termina quando? Sábado? Para fazer a obra, né? Só que o Vladimir tocou no aspecto que foi lembrado lá. Não sei se o Vladimir já tinha lido a matéria. Os 2 grupos empresariais, por exemplo, holandeses, que têm tecnologia para fazer túneis, perguntaram o seguinte, a questão jurídica no Brasil, tá? Que é você dorme com uma legislação, pode acordar com outra. Outra questão que o Vladimir, na fala, citou, as desapropriações caberão a quem? A quem vai construir, ao governo estadual, ao governo federal, a quem? Município, entra onde? Até onde essa obra pode ser? O que o município de Santos do Guarujá terão de incumbência? O que o Estado terá que fazer? O governador lançou a licitação do projeto. O governador, a gente vai em intervalo e vai discutir sobre isso, porque as autoridades
estão buscando a cooperação, inclusive, para entender até a dinâmica do porto. E segundo sabe, se Vladimir já esteve em Hamburgo? Já. Diz que o Porto de Hamburgo é um exemplo. Sim. Olha, os portos europeus, via de regra... Os holandeses também, né? Os holandeses, principalmente o Porto de Rota. Só que o Porto de Hamburgo diz que tem uma... o Porto de Hamburgo tem uma similaridade importante para o Brasil, porque, por exemplo, ele emprega, tem mais de 130 mil funcionários ligados ao porto. Já os da Holanda não são tão habitados por pessoas. A gente precisa gerar emprego, né? Sim. Então, são características importantes para ver qual é o modelo melhor. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Mas isso é uma questão... Hoje você entra em portos chineses, que você menos vê, são trabalhadores. A automação é... Você entra, por exemplo, em Singapura, praticamente você não vê trabalhador, né? Aliás, o que a gente fala sempre, antes de a gente ir para o intervalo, para tudo existe a curva de aprendizado e o tempo de maturação. Pois não. Não é isso? Pois então, não. Vamos imaginar, só fazer uma analogia com cobrador de ônibus. Que hoje hoje, talvez Santos ainda seja... Santos ainda tem? Não. Talvez São Paulo seja uma das poucas cidades que ainda tem essa atividade. Olha, mas a gente não fala aqui em mandar todos os cobradores de ônibus embora. Nós falamos em dar a ele, capacitá-lo para exercer outras funções, como, por exemplo, motorista né, de ônibus. Né? Então, é a mesma coisa a questão do trabalhador portuário. Ele pode ser, sim, treinado para outras atividades no porto, inclusive ligadas ao processo de automação do sistema. Então, você mesmo disse aqui, e eu vou pegar um exemplo aqui, eu preciso ir para o intervalo, mas só citando a falta de mão de obra, nós trouxemos há um pouco mais de um mês e meio o Martinho Polido, superintendente do Litoral Plaza Shopping, executivo do Grupo Peralta. Ele dizia que o grupo adquiriu um ponto comercial no interior, em São Carlos, e nesse ponto comercial existia uma grande loja de materiais de construção. Posso até dar o nome, não tem problema nenhum, que é um grupo chileno, que é a Sodimac, e uma loja que vendia muito bem, mas a loja fechou. E sabem por que ela fechou? Porque ela não conseguiu mão de obra do que ela necessitava para atender o cliente que frequentava esse ponto comercial, um grande shopping, ela conseguiu apenas 20% de mão de obra. Ela teve que fechar o ponto comercial porque não conseguia. Passou 1 ano, 2 e não conseguia repor essa mão de obra. E a gente citou aqui que o Sistema S pode ser uma mola para impulsionar isso, e mais ainda, há um equívoco que se comete em relação à educação no Brasil. O Vladimir deve lembrar disso, o Emerson também, estamos quase que na mesma faixa de idade, que talvez o Emerson seja um pouco mais novo, né? Mas, vamos lá, você fazer um curso técnico era um sonho de qualquer um, o curso técnico abria portas, né? A indústria que ainda resiste no Brasil está atrás de técnicos. Tem empresas que o menino está ali se preparando e esse técnico mal se formou, ele já está sendo cobiçado pela indústria que existe. Então, precisamos pensar nisso, senão essa mão de obra está escasseando. E mais, eu comentei na segunda-feira, envelhecimento da população brasileira, geração Z, aplicativos de trabalho remoto, que você trabalha em casa, e mais aquela entrevista que eu citei. O jovem hoje ele quer saber o seguinte, ele chega na empresa do Vladimir aqui, ou do Emerson, para fazer a entrevista, e ele presta atenção no que está sendo falado, depois ele pergunta assim, quanto é que eu vou ganhar? Mas eu não trabalho de segunda a sexta, o meu horário, eu posso trabalhar de casa? Edu, você falou sobre o Sistema S. Hoje o Senai, ele não consegue ocupar todas as vagas disponíveis, eles estão cancelando cursos, porque não tem interessados. Exato. Várias entidades, a gente inclusive trouxe aqui o pessoal da construção civil, mandou até um abraço para o Lucas Teixeira, né? Foi um programa muito bom, repercutiu aí em vários lugares do país da construção civil, é a formação do profissional da construção civil. A construção civil avançou no valor que paga hoje um profissional, mas não tem esse profissional. Então, você veja início, inclusive, para começar várias atividades, começa ali com 4, 5, 6 mil reais, por exemplo, para um auxiliar, que quase não tem conhecimento. Mas cadê o seu auxiliar? Não tem. Rápido intervalo e eu volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br.
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora ENGE Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. E tem um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Ronaldo, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. A gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado e como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né, aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. A
asa também, uma parte da asa. Olha aí, até olhando para o nosso plantão, vamos olhar o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer com essa capacidade, ao mesmo tempo com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse. Já estamos de volta com a parte final do programa de hoje, aqui no nosso painel do Porto. Mandar um abraço aí também para a dona Rita, né? Dona Rita que está no Guarujá, dando um bom dia, dizendo quando vai ter interferência aí da Poligonal. Dona Rita, a obra da Poligonal vai acontecer, já está acontecendo ali toda a questão de medições. E por fim, lembrando, né? O aeroporto, que já teve a primeira fase já entregue, já houve, inclusive, essa fase entregue, o aeroporto metropolitano, que é a antiga base aérea do Guarujá, também vai ter um viário novo aí, segundo o prefeito Farid Maggi, que a gente deve entrevistar em breve também aqui. Hoje, contando com o Vladimir Matos, empresário do programa Painel do Porto, também o Emerson Dias, engenheiro e gerente da Rifebras, conosco, né? Mas eu dizia antes do intervalo, em relação às propostas e às tentativas para o túnel Santos-Guarujá, e o governador Tarcísio Gomes de Freitas, juntando-se com políticos e com empresários, para definir um modelo, né? Que modelo será adotado para essa construção? O Vladimir, você citou, Emerson, a gente já havia comentado, inclusive aqui, existem contrapartidas que podem acontecer, o governo não tem recurso para construir, o presidente da autoridade portuária, o Anderson Pomini, disse, nós temos condições de colaborar também, se precisar, com certos recursos, mas aí é o governo federal, é o estadual e a própria autoridade portuária, que é ligada ao governo federal, para fazê-lo. Só que para construir essa obra, vários impactos estão sendo mensurados. Primeiro, para iniciar essa obra, quem fará essa obra? Será um grupo nacional ou um grupo internacional? Essa comissão ou essa comitiva, ela está indo buscar conhecimento e, principalmente, recursos. Isso ficou bem claro. Houve uma tentativa em Portugal, já com o projeto em mãos. Houve uma tentativa com um grupo chinês, com um grupo dinamarquês, com 2 grupos holandeses que ficaram, pelo menos nesse momento, mais próximos para definir uma parceria, mas as perguntas que vieram no questionário, Vladimir e Emerson, os ouvintes também, foi basicamente essa, a questão das responsabilidades, como é a questão da legislação no Brasil, as áreas afetadas. Então, Vladimir, o empresário que venha para o Brasil é o seguinte, eu construo tudo para você, mas por quantos anos eu vou fazer a exploração disso? O que você me permitirá de exploração em relação à tarifa? Desapropriações, eu terei que pagá-las ou você irá pagar? Então está tudo muito definido. E o governador andou meio chateado, eu ouvi o áudio, né? Não pude colocar porque é um áudio que não é um áudio liberado, mas peraí, tem que definir, o governo federal tem que se manifestar, nós temos que se manifestar, ouvir lá embaixo também, e o ministro tem que se manifestar para entender. Essa é a parte mais difícil, Vladimir? Olha, a primeira questão, se deve ser uma empresa grupo brasileiro ou grupo estrangeiro, isso tanto faz, né? É irrelevante. Exato. O que é relevante é o conhecimento técnico para fazer a obra. Segurança em primeiro lugar, isso. Eficiência, segurança daqueles que vão se utilizar do túnel, segurança da navegação, né? Tudo isso tem que ser pensado. Agora, o que mais incomoda o investidor, o estrangeiro, é a insegurança jurídica e a complexidade do sistema tributário brasileiro, tributário e legal brasileiro, né? A gente já viu casos assim, esdrúxulos, né? Inclusive de perder negócios por conta da dificuldade que eles têm de entender o Brasil, né? E que aí o famoso custo do Brasil, o custo do Brasil não é só financeiro, né? Então ele vem aqui, ele investe alguns milhões para fazer o estudo de viabilidade do projeto, e quando ele faz essas perguntas que você nos fez, ninguém tem resposta. Né? Então, acho que, e é claro, o Tarcísio é um cara que conhece os meandros da política, ele é um cara que transitou bem pela esquerda, transita bem pela direita, transita bem pelo centro, ele sabe, né? Eu diria para você que, uma vez resolvida essa questão de responsabilização, quem é responsável por quem,
Encontrar um investidor lá fora é muito simples. Olha, gente, a gente sabe, o governo federal não tem recursos para esse túnel nesse momento, pode ser através do PAC, né? Falta dinheiro em caixa, vai faltar, a situação tende a se agravar, mas o que está claro para todos nós aqui que militamos no Porto quando você olha o que aconteceu nos últimos 40 anos na cidade de Santos e no acesso à cidade de Santos, ele se deu em função das parcerias público-privadas. Então, esse é o melhor caminho. Eu não vi um outro caminho que sobreponha o que foi feito através dessas parcerias. A duplicação de imigrantes aconteceu a partir de uma parceria. Sim. Né? Então, assim, o governo precisa estabelecer essas regras legais, esse arcabouço legal, para que dê segurança para que o investidor brasileiro ou estrangeiro ele fique confortável para fazer esse negócio no Brasil. Né? Modelos são 30 anos, 35, 50 anos, só o meu tempo de exploração disso aí. Né? Isso precisa ficar muito claro para ele. Então, eu entendo a angústia do nosso governador, mas eu garanto para você que ele não deve ter ficado surpreso com esse questionamento. Hoje eu tenho uma pergunta para você, para o Emerson também. Emerson, nesses detalhes todos que eu citei, o Vladimir analisou muito bem, o processo construtivo existe, tecnologia existe, capital lá. A gente até teve, por exemplo, aqui, guardadas as proporções, por exemplo, o COF, você citou, Vladimir, já investiu muito aqui na cidade, em contrapartida. Então, para esses grupos, não é nada impossível de fazê-lo, mas a gente tem que ter esse alinhamento, governo estadual, governo federal e todos os partícipes disso. E a pergunta ficou, inclusive, do ministro Silvio Costa Filho, num evento sobre o túnel, era a operacionalidade do porto, que ele teme a operacionalidade do porto, porque o que veio ao ouvido dele foi justamente dos armadores, né, daqueles que operam no porto. Peraí, vocês vão parar o porto para fazer um túnel? Eu já vejo. Então, tudo isso tem que ser discutido. Então, para isso, como disse bem o Vladimir, existe tecnologia, mas vai ter que existir o quê? Uma ligação rápida de todas as pontas para acontecer. Interessados já existem, a gente sabe que existem. E o próprio governador, ele deu um sorriso, não quis antecipar, mas ele quer ver a melhor possibilidade. Até porque ele está cavaleiro, né? Ele tem um lado que diz que ele parte para a reeleição no governo do estado de São Paulo, e ele tem uma possibilidade... E você acreditou. Você fingiu que acreditou, né? Claro. Você fingiu que acreditou. Porque existe uma forte corrente que o indica hoje como o nome mais forte para ir para a tentativa do governo federal, em que pese até se ele for concorrente ao atual presidente Lula, né? Sim. Mas vamos deixar a coisa correr. Mas essa questão toda do túnel e principalmente da operacionalidade do porto, essa talvez seja uma função que esse projeto tem que definir bem com quem vai fazê-lo, né? Então, essa é uma preocupação desde o início, quando eu falaram no projeto, eu tenho observado, eu tenho procurado entender, ouvido algumas pessoas, e muitos falam, não vai gerar impacto algum. Mas como pode afirmar? Né? Se o nosso canal ele é tão curto, né? Tanto para o túnel quanto para a navegação, você vai fazer uma obra desse porte e você não vai paralisar o porto. Só para deixar claro, tem duas diferenças. Eu vi alguns projetos que já foram realizados em outros lugares do mundo, o submerso e o imerso. Sim. A nossa opção no momento foi a opção do túnel imerso. Sim. Qual é a diferença? O imerso é feito fora e é levado para o local, feito o teste no local. O submerso ele é cavado na profundidade, o que para alguns técnicos seria uma opção melhor, o submerso, para outros não. Então tem essa dúvida. Agora, no início aqui, até agora, ninguém mudou. É um túnel imerso, o que vai dizer o seguinte, na própria execução, teremos paralisações no canal. Com certeza. E você vê hoje no nosso canal, qualquer paralisação de 1 a 2 horas gera um impacto absurdo, imagina dias. Exato. Né? Então, essa é uma grande preocupação. Como vai ser a operação do porto durante essas ondas? Quer arrematar isso para a gente fechar, Vladimir? Não, é uma preocupação existente. É interessante, né? Foi construído um muro com você do lado de dentro, né? Você se viu cercado, né? Mas, não, então eu concordo com você. Eu acho que isso que vai causar, mas eu acho que existe tecnologia suficiente hoje para mitigar esse problema. Haverão intervalos, obviamente, né?
Mas é o preço do progresso também, né? Que existe um preço a ser pago, né? Então, é o ovo e a galinha, né? Precisa acontecer. Eu acredito, não sei qual é a melhor opção, não sou especialista nisso. Eu já ouvi vários testemunhos, então tem um equilíbrio. Uns dizem que o submerso seria mais viável, outros dizem que não é. Então tem ali 7 opiniões para o imerso e 8 para o submerso. Está equilibrado. Deve haver nesse momento uma mudança de escalas. Só lembrando que vão deixar. Só lembrando que só lembrando que o modelo escolhido por Santa Catarina, do governo lá, o túnel ligando Itajaí a Navegantes, não é o imerso, como é o distante, é o submerso. Lá eles escolheram o submerso. Pensando em logística, só para encerrar o assunto, né? O conceito hoje de feeder, né? É preciso separar o que é feeder e o que é cabotagem, né? O navio alimentador da cabotagem. Né? Com a chegada dos navios maiores, sem dúvida nenhuma, a necessidade de um navio alimentador é muito maior. Não é só principalmente aqui no Brasil, que você tem os problemas logísticos. Quando você pensa em costa leste da América do Sul, você inclui Argentina e Uruguai, especialmente a Argentina, que não pode receber grandes navios. Exato. Então, a partir dessas premissas, fica muito claro que a chegada desses navios se trazem com a necessidade de escolha de um porto que vai funcionar como o hub, né, o concentrador dessas cargas. Né? Você falou sobre Itaguaí. Itaguaí tem todas as condições de ser um porto concentrador hoje. Né? Você tem... A gente olha para o estado de Santa Catarina, né, em termos de volume de carga entre Itapuá, Navegantes, Itajaí e mesmo em Bituba, né, e São Francisco do Sul, né, podemos até citar São Francisco do Sul, os 5 portos de Santa Catarina, o volume de containers movimentado nessa região deve superar o Porto de Santos. Né? O Porto de Santos. Então, assim, o que vai inverter é a lógica de você pensar em Santos como porto concentrador durante um tempo, né, substituindo por um porto alternativo, que pode ser tanto um pouco mais para o norte, daí estou usando Itaguaí, ou descendo um pouco mais para Itapuá, que está investindo na dragagem. Exato. Né? Então, uma solução precisa e será encontrada. O fato é, nós precisamos do túnel. Só para citar, já que o Vladimir deu informação, mandar um abraço lá para a turma daquela região também, essa dragagem feita ali na Baía da Babitonga, né, que é a região onde está o porto, e essa dragagem, já técnicos analisaram, essa areia removida dali, fará ali um aumento de faixa de praias daquela região toda. Então, aquele material já tem uma destinação, tira de um lugar e coloca no outro, e vai aumentar muito ali. E o governador Jorginho Melo lá, já anunciou 2 rodovias para interligar esses 2 portos, que devem ter o seu início agora nos próximos 4 meses, com um licenciamento já produzido, hein? Que é importante citar como Santa Catarina está agindo bem rápido também. Como última informação, para fechar o programa, certificado eletrônico agiliza exportações entre o Brasil e o Chile. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços iniciou no dia 2 agora a primeira fase de testes para a implantação do certificado de origem eletrônica de comércio bilateral com o Chile. A iniciativa vai substituir os atuais documentos de papel em um sistema digital com implementação definitiva entre os 2 países, prevista para junho deste ano, que vai dar notabilidade, rapidez e facilidade, tanto de lá para cá, como daqui para lá. Tudo isso é importante, né, Valdir e Everson? Essa dinâmica, tirar papel da frente da mesa e ter agilidade, facilita para ambos os países. Espero que isso possa acontecer com outros países também. Essa é a tendência, né? Utilizar a tecnologia. Isso. Quero agradecer demais, Vladimir, pela vinda aqui mais uma vez. Fazia meses, né, Virgínia, que o Vladimir não vinha, né? Eu achei que o Vladimir tinha ganho na loteria esportiva, já estava escondido em algum lugar. Não, eu ganho. Mas ele continua trabalhando. Não, eu ganho todo dia na loteria esportiva. Saúde, trabalho, família. Foi muito feliz, né? Agora, muito feliz. Então, não adianta só o dinheiro, né? Exato. Tem gente que fica o dia inteiro pensando em ganhar na loteria esportiva e não tem o resto. Não, eu agradeço ao Papai do Céu todos os dias pelas bênçãos que nós recebemos, né? Enfim, e é um prazer enorme
todo dia você olha para o meninão lá dizendo assim, ele está crescendo. Sim, está crescendo. Sim, sim. E daqui a pouco ele chega e fala assim, e aí, pai, libera a chave. Pois é. Mas, enfim, é uma satisfação enorme voltar ao teu programa, né? Bater um papo sobre o Porto de Santos, que é a nossa casa, foi a nossa escola, né? E a gente olha com carinho, né? Afinal de contas, eu sempre disse isso, né? Eu vou fazer desde os anos 80, militando no setor portuário, né? Eu costumo dizer que eu passei a minha vida toda a ver navios, literalmente. É verdade, né? É verdade. Então, uma satisfação enorme poder contribuir de alguma forma e mandar um abraço para todo mundo que nos acompanhou até agora. É cedo, mas na política não é tão cedo. Você arriscaria o nosso governador Tarcísio vai à reeleição do Estado ou será aí potencial candidato à presidência? Olha, como você sabe, eu sou presidente do Novo aqui na Baixada Santista. Pois não. Né? Existe um movimento de unificação da direita, né? Sim. Em busca de um nome para a presidência. Isso alguns já se ofereceram, já se colocaram à disposição, como foi o caso do Caiado, né? Mas existem outros, como Ratinho Júnior, o próprio Jorginho Melo, Eduardo Leite, né? E o Tarcísio, que ainda que não tenha colocado o seu nome, muito em função do respeito que ele tem com o ex-presidente Bolsonaro, né? Eu acho, né, que na exata medida em que o nome dele comece a ganhar projeção nacional, né? Porque o Tarcísio tem 70% de aprovação aqui no governo do Estado, é um número expressivo. Né? Eu acho que, e se você olhar, comparar as estatísticas, né, as pesquisas, né, ele é o nome que, ainda que esteja atrás do atual presidente, né, é o que mais cresce. Né? E ele é um conciliador, né? Eu diria para você que a corrida hoje dos demais é para ver quem será o vice, né? Mas eu acredito que o Tarcísio venha candidato. Minha opinião particular, tá? É que ele venha candidato à presidência da República. O meu amigo Carlos Eudório de Campinas ele perguntou, não é assunto, mas eu falo rapidinho. Primeiro, existem alguns movimentos na política agora dos partidos, uma movimentação até considerável. Por exemplo, não é fusão, é uma incorporação entre PSDB e Podemos. O Podemos estaria incorporando o PSDB, é o que está aí rolando. E a questão que você cita de uma federação, né, uma frente federativa, aí a União Brasil com o PP, inclusive tende aí a lançar o nome, pelo menos eles tendem a fazer isso. Mas vamos colocar no outro programa isso. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso, Vladimir, ou não? Não. Mas é um movimento já que a gente percebe que está ocorrendo. Ele está amadurecendo, né? Mas ainda está um pouquinho... A política do Brasil, ela muda tudo hoje. Ela fica nos bastidores durante muito tempo, né? Sim. E depois que ela começa a aparecer devagarzinho, né? Mas eu acho que ainda é cedo, mais para o final do ano já devemos ter algumas o que eu imagino. Novidades. Chegar mais próximo, 26. Arrisca aí, Emerson, o governador sai para a reeleição ou, como disse aí o Vladimir, tem a possibilidade também com a projeção do seu nome de forma nacional, né, nacionalmente conhecido, aí ficaria mais fácil. Se nada mudar, com certeza ele sai para presidente. Se nada mudar. Eu sinto aquele telefone que ele falava com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai deixar assim um pouco mais distante da mesa dele para não ouvir alguns... Bom, deixar para lá que eu ia falar aqui, é melhor nem comentar, né? Mas fica muito claro aí essa possibilidade. Gente, quero agradecer. Emerson, obrigado, sucesso, né? E volte sempre aqui no nosso programa. E o Sem Calado está de volta também. Sem Calado voltando na próxima semana, com muita novidade. O pessoal não perde por esperar. Demorou um pouquinho, mas a gente está voltando com tudo agora. Mas faz parte também. Vladimir, obrigado pela presença aqui. E até a próxima. E ou no painel do Porto, no ponto a ponto, os nossos programas ao vivo aqui pela Rádio Estanismo para todo o planeta. Obrigado, Igor. Até a próxima. Até a próxima. Né? Um abraço aí também para o Ricardo. Oi, Ricardo, você que mandou um abraço para a gente aí de São Paulo. É de Santos, está trabalhando na região de Moema aí. Enfrenta trânsito, né? Diz que pela manhã já tinha trânsito às 4h45 da manhã. E tem mesmo. Virginia, vamos embora? Tchau. 24 horas no ar, a programação não para você com música, informação e prestação de serviço. E vem muito mais por aí. Você não sabe que já está separado para entrar na grade. Tchau.